Irmãos, boa noite, é uma alegria continuar cultuando a Deus, né? Já estivemos aqui pela manhã, servindo ao Senhor, louvando, cantando hinos e apresentando ao Senhor um culto cheio de alegria e cheio de renovação espiritual. E agora estamos juntos novamente para servir ao Senhor e cultuar a Deus, né? Eu quero agradecer a esses irmãos, né, do louvor, que estão sempre se esforçando para que nos ajudem a prestar o melhor culto possível a Deus. E é uma alegria, irmãos, estar aqui nesta noite, mesmo com esse frio todo, né, ver tantos irmãos aqui cultuando a Deus. Eu estive lendo essa semana, vendo algumas coisas, e gostaria de convidá-lo a refletir sobre uma coisa. O irmão já pensou em se acontecesse, por exemplo, de um irmão ou a irmã pedir alguma coisa a alguém e ganhar 100, 200, 300 vezes mais do que aquilo que foi pedido? Há um tempo atrás, eu assisti a um vídeo muito interessante. Um rapaz nos Estados Unidos, ele estava passando por uma rua e encontrou um coletor de lixo. E chamou aquele rapaz, né, o coletor de lixo, e perguntou para ele o seguinte: olha, eu estava passando de carro aqui perto e a gasolina acabou. E eu não tenho como ir para casa, porque eu não tenho dinheiro nenhum. Esqueci a carteira em casa, estou sem um centavo. E eu precisava de $2 para botar um pouquinho de gasolina no carro e chegar até o banco, que é lá embaixo, para pegar dinheiro e poder abastecer eu no carro. Você teria $2 para me arrumar? E aquele coletor de lixo meteu a mão nos bolsos, olhou e tal, aí pegou $2, falou: olha, eu não tenho praticamente nada, esses $2 é praticamente tudo que eu tenho, mas $2 para mim não vão fazer diferença alguma, mas eu estou vendo que para você vai fazer diferença. Ele falou: realmente, vai fazer diferença para mim, você me dá os $2? E ele falou: é claro, está aqui os $2, um abraço para você e tal. Aí aquele rapaz pegou os $2 e falou: olha, na verdade, eu tenho algo para dar a você. Aí ele falou: mas como assim? Você acabou de me pedir $2, o que você quer me dar? Então ele tirou $1.000 do bolso e deu para aquele rapaz. E ele ficou estupefato. Falou: mas você disse que não tinha nada, pediu $2 e eu te arrumei, agora você quer me dar $1.000, 500 vezes mais? E ele falou: sim, eu quero te dar este presente, porque você creu na minha palavra, você foi bondoso comigo, você me fez um grande favor, coisa que muito poucas pessoas fariam. E ele então ficou muito emocionado, aquele coletor de lixo, e falou com ele: olha, eu agradeço a você de coração, porque eu estava sem dinheiro para pagar a conta de luz, e agora eu tenho $1.000 que você está me dando. Que coisa interessante, eu fiquei muito impactado com aquele vídeo. E me lembrei que nós temos alguns textos na palavra de Deus, e especificamente um texto que é belíssimo, e que nos traz uma lição maravilhosa de alguém que pediu, talvez, uma moeda a 2 apóstolos. E aqueles apóstolos deram a ele algo de muito mais valor do que ele esperava receber. Os irmãos devem lembrar-se daquele texto onde Pedro e João dirigiram-se para o templo para fazer as suas orações por volta das 3 horas da tarde. Os judeus, eles separavam 3 momentos específicos durante o dia para orar ao Senhor, para fazer as suas orações. Então eles iam ao templo, era comum eles irem ao templo às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e por volta das 6 horas da tarde para apresentarem as suas orações. E o texto que nós temos em Atos capítulo 3, nos fala de um homem que ele tinha uma deficiência física de nascimento, ele era paraplégico, ele era levado todos os dias, há cerca de 40 anos, e o texto diz que ele era colocado à porta do templo chamada Formosa, porque era a principal entrada do templo, e ele ficava ali esmolando.
pedindo coisas às pessoas que por ali entravam. Esse homem, ele sabia que aquela entrada era a principal, era a mais concorrida, por ali passavam mais pessoas, e portanto ele pedia para ser colocado ali, porque ali ele teria a chance de ganhar, né, mais moedas. E ele ficava ali esmolando. E um dia ele lá estava, e quando ele olhou, vinham Pedro e João, que também iriam fazer as suas orações, iam apresentar o seu culto a Deus. E o texto nos diz que aquele homem olhou para Pedro e para João e pediu a eles. Eu fico imaginando que ele tenha, olha, vocês não têm uma moeda que possam me arrumar? E Pedro, voltando-se para aquele homem, falou, olha, moeda eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem que era enfermo há 40 anos, ele de um salto levantou-se e pôs-se em pé e foi curado milagrosamente. E todos que conheciam aquele homem, todos que iam ali ao templo para orar, ficaram estarrecidos com aquele milagre. E diziam, mas não é esse aquele que ficava ali esmolando, que era paraplégico desde seu nascimento, e agora está aqui saltando e glorificando a Deus? Vejam, queridos, que coisa interessante. Aquele homem pediu uma moeda, e o que ele ganhou foi a eternidade. Mais do que a cura do mal que o aprisionava, ele recebeu a cura espiritual, porque ele recebeu a Cristo. E quando nós lemos aqui no texto, eu vou ler para os irmãos, recomendo até que os irmãos leiam todo o capítulo 3, porque é realmente belíssimo, nos diz o seguinte: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um homem aleijado de nascença, que era ali colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. E o homem olhou com atenção para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Segurando-o pela mão, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Que narrativa bonita, irmãos! E o texto continua descrevendo o que aconteceu depois. Aqueles judeus que estavam ali, eles começaram então a interrogar Pedro e João, perguntando como é que eles tinham feito aquilo, e em nome de quem, e em autoridade de quem tinham praticado aquela ação para com aquele homem. E é muito interessante nós notarmos que o apóstolo Pedro, ele se utiliza deste momento para dar algumas lições àquelas pessoas, lições que ecoam até nós hoje, e que servem para nós, servem para mim, servem para você. Vejam que o apóstolo Pedro diz para ele, olha, vocês estão aí perplexos, maravilhados com o que aconteceu, mas não olhem para nós, olhem para Deus, porque quem fez o milagre foi o Senhor Jesus.
Nós simplesmente fomos instrumentos do poder de Cristo, porque quem fez a obra, quem fez o milagre, foi Ele mesmo. Foi esse Jesus que vocês rejeitaram. O Jesus que vocês rejeitaram, o Jesus que vocês crucificaram, o Jesus que vocês mataram, em troca de um criminoso, em troca de um homicida, foi esse Jesus, foi no nome desse Jesus, na autoridade desse Jesus, que praticamos este sinal. Então o apóstolo Pedro estava mostrando para aquelas pessoas, e mostra-nos também, que havia uma completa inversão de valores na vida daquelas pessoas que presenciaram esse milagre. Porque quando Jesus estava sendo julgado, e Pilatos quis libertá-lo, eles falaram: não, nós não queremos que Jesus seja libertado, nós queremos que Barrabás seja libertado e que Jesus seja morto. E vejam a inversão, vejam a capacidade humana de optar pelo mal, a capacidade humana de tomar decisões erradas, de tomar decisões equivocadas, a capacidade humana de resolver, trilhar caminhos que somente conduzirão à morte eterna, à infelicidade e ao infortúnio. Eles mataram o santo, como disse o apóstolo Pedro, e libertaram o homicida. Optaram por Barrabás, um homem criminoso, um homem com o coração cheio de ódio, um homem que carregava nas costas homicídios, e resolveram matar a Jesus, o autor da vida. Isso nos mostra bastante bem a inclinação que temos para a prática do mal, para a prática do pecado. E o apóstolo Pedro apelava àqueles homens, justamente procurando fazê-los ver que essa inversão de valores, que esta opção pelas vias erradas, pelos caminhos errados, pelas alternativas erradas, os conduziriam à morte eterna. O homem pode aproximar-se de Deus. Nós, eu, você, todos nós somos, durante a nossa vida, convidados inúmeras vezes para aproximarmos-nos de Deus, para crermos em Cristo, para rendermos-nos a Cristo, para aceitar a Cristo como Senhor das nossas vidas e viver uma vida plena e cheia das suas bênçãos, da sua companhia e da sua presença. Mas muitas vezes rejeitamos o convite de Cristo e optamos por continuar vivendo com as nossas próprias pernas, trilhando os nossos próprios caminhos, tomando as decisões que satisfazem a minha vida pessoal, mas estando totalmente longe de Deus. E assim os homens, por exemplo, querem tirar, é muito comum hoje ver os homens, as mulheres, verem as pessoas querendo tirar o máximo de proveito da vida. Eu quero aproveitar a vida, eu quero viver bem, eu quero fazer tudo o que me der na cabeça, mesmo que isto me custe abrir mão dos meus valores espirituais, dos meus valores éticos, dos meus valores morais. E é por isso que a gente vê um mundo, pessoas, famílias, homens, mulheres, jovens e adolescentes mergulhados na imoralidade, num rastejar moral, porque optam por andar de acordo com os conceitos mundanos, abrindo mão de ter um encontro com Cristo. Há homens querendo levar vantagem em tudo. O negócio é levar vantagem em tudo. Pouco importa se eu estou sendo desonesto, se eu estou abrindo mão dos meus valores, se eu estou abrindo mão dos meus princípios, eu tenho que levar vantagem. É o lema que muitas pessoas estão por aí vivendo a cada dia. Então o apóstolo Pedro e o apóstolo João mostram para nós a inversão de valores que havia naquela sociedade, naquele momento, e é a mesma inversão de valores que há hoje, porque Jesus Cristo se anuncia, Jesus Cristo se proclama, Jesus Cristo o convida, vem a mim, mas muitas vezes nós negamos a Cristo e o matamos e o crucificamos novamente, porque queremos andar com as nossas próprias pernas, longe de Deus, longe de Cristo e longe das suas bênçãos. E isso é algo muito comum acontecer.
Nós podemos ver na Bíblia várias passagens em que as pessoas tiveram a oportunidade de ter um encontro transformador com Jesus e simplesmente rejeitaram, abriram mão, não fizeram como esse homem do texto, que teve uma oportunidade e agarrou-a e teve a sua vida transformada para toda a eternidade. A começar, por exemplo, de Adão e Eva. Adão e Eva, tendo a possibilidade de conviver com Deus diretamente, permanentemente, abriram mão. Resolveram caminhar com as suas próprias pernas, com os seus próprios entendimentos, com as suas próprias conclusões. E tiveram que sair, afastar-se da presença de Deus. O jovem rico, por exemplo, é um outro exemplo, né? O jovem rico chegou para Jesus, né? Um religioso perfeito. Senhor Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, olha, faz isso, faz assim, faz assado. Ele falou, olha, isso aí para mim é mole, isso aí eu estou fazendo, isso não é de hoje. Então Jesus vai e desafia-o a realmente ter um encontro, a realmente entregar a sua vida. E fala para ele, então faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem e vem, e me segue. Entrega tudo que você tem, submete tudo que você tem, submete os seus conceitos, submete a sua vida totalmente, integralmente a mim, e vem andar comigo, e você vai ter um tesouro no céu. Você vai vender o que você tem, você vai vender algumas das suas propriedades, mas você vai receber algo, um tesouro inimaginável na eternidade. E o que aquele jovem fez? Rejeitou, não atendeu ao convite. Ele preferiu abrir mão de estar com Cristo, porque estava preso ao mundanismo, estava preso às coisas do mundo, estava preso aos seus próprios conceitos, aos seus próprios achismos. E quantas vezes, irmãos, isso acontece conosco? Quantas vezes Jesus está falando conosco? Jesus está falando com você, olha, você precisa abrir mão desta ou daquela coisa, deste ou daquele fato, deste ou daquele pensamento, deste ou daquele achismo. Você não pode andar com as suas próprias pernas, você tem que submeter tudo a mim. E nós fechamos os ouvidos e não damos ouvidos, não damos atenção àquilo que Jesus quer que façamos. Judas, por exemplo, foi outro, né? Judas conviveu com Jesus. Judas andou com Jesus. Judas presenciou os milagres de Jesus. Judas ouviu os conselhos de Jesus e, no entanto, traiu a Cristo. E depois deu fim à própria vida, porque rejeitou o Senhor. E assim é com muitas pessoas. Pela graça de Deus, muitos que estão aqui passaram por essa experiência e, como aquele homem do texto, aproveitaram a oportunidade e entregaram as suas vidas a Cristo. Receberam a Cristo, creram em Cristo, confiaram a Jesus as suas vidas e estão servindo ao Senhor com alegria, mas outros rejeitam o convite e trocam Jesus pelos prazeres mundanos, pela riqueza, pelo poder, pela fama. E quando tudo isso passa, só resta tristeza, infortúnio e incerteza. Porque nada disso pode satisfazer, pode preencher a alma, o coração humano, cujo lugar somente é preenchido por Jesus Cristo. Deus convida a cada um de nós a abraçar a oportunidade que Ele nos dá. Deus nos convida a escolhermos, a fazermos uma escolha. E, querido, a nossa vida é cheia de escolhas. Eu posso garantir que todos vocês hoje já fizeram diversas escolhas, só durante o dia de hoje. Talvez centenas de escolhas, desde a hora que levantaram até a hora que aqui sentaram para cultuar a Deus. A vida é uma permanente escolha, mas há uma escolha que cada um de nós deve fazer. E a escolha de receber ou não a Cristo, porque essa escolha
ela vai ecoar por toda a eternidade, ela vai transformar a sua vida, a minha vida, aqui, agora, enquanto eu viver e para todo sempre. Mas para isso é preciso que aproveitemos a oportunidade, como aquele senhor, como aquele homem, como aquela pessoa doente, paraplégica que estava à porta do templo fez. Ele não agiu como os judeus, embora sendo também um judeu, ele não seguiu a multidão. Ele falou: não, eu não vou fazer assim, eu vou receber a Cristo. Eu vou receber esta palavra que me é dada. Eu vou receber essa palavra que estes dois homens me disseram. Eu vou receber esta palavra de transformação, esta palavra de salvação. Eu vou recebê-la, eu vou entronizá-la em meu coração e eu vou receber Cristo, vou entronizar Cristo na minha vida. Ele creu em Jesus, ele entregou a sua vida. Ele era um pecador como todos nós somos. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. O grande problema é que nem sempre queremos reconhecer isso. Achamos às vezes que somos bons demais. Achamos, não, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Cristo. Eu sou autossuficiente. Deus não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. E vai fazer, querido. Vai fazer. Vai chegar uma hora que todos nós vamos perceber isso. E cada um de nós, você que está aqui nesta noite, quando chegar o seu momento de ser confrontado por Deus, a sua escolha fará total diferença se você recebeu ou não, se você fez ou não a escolha por Cristo. Porque só Ele pode trazer salvação às nossas vidas. Nós somos pecadores, sempre seremos, mas a graça de Cristo cobre os nossos pecados. Mas o único pecado que não tem jeito, que não há perdão, que não haverá solução, é justamente rejeitar o convite de Cristo e morrer e partir daqui sem o Senhor Jesus, porque aí não terá jeito. Não terá jeito, não adianta se você fez boas obras. Mas eu fiz muitas boas obras, eu dei esmolas, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu visitei, eu participei de trabalhos sociais. Recebeu a Cristo, você terá a vida eterna. Não recebeu a Cristo, rejeitou a Cristo, pode ter feito o que for, você receberá a morte eterna, o castigo eterno e ouvirá a terrível condenação que pesará sobre a vida daqueles que rejeitaram a Jesus. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Cristo, querido, convida a cada um de nós. Cristo convida a você e diz para você: abra o seu coração, não rejeite o meu convite. Receba-me como Senhor e Salvador da sua vida, porque eu sou o único caminho, eu sou a verdade e a vida. Aquele homem, ele era colocado à porta do templo. Vejam o que o texto diz, ele era colocado ali. Aquele homem era rejeitado, porque tendo esta deficiência física, era considerado uma pessoa impura. E eu fico pensando que muitas pessoas passavam por ali, uma ou outra alma bondosa deveria dar lá uma moeda, alguma coisa, mas a maior parte queria distância daquele homem. Não podiam sequer aproximar-se dele. Mas dois homens de Deus foram até ele e levaram a ele uma mensagem de transformação. E ele ficou olhando para os apóstolos, o texto diz, esperando receber alguma coisa. Querido, olhe nesta noite para Cristo e espere receber dele alguma coisa, porque ele tem bênçãos para você, ele tem paz para o seu coração. Mas é preciso que você faça, não como os judeus, que escolheram um homicida e rejeitaram a Jesus. Mas faça como aquele homem, olhe para Cristo, olhe para a cruz de Cristo e confie a Ele a sua vida. Não fique aí parado. Vejam que o texto nos diz que o apóstolo segurou pela mão e de um salto ele levantou e depois saiu.
em companhia dos apóstolos, louvando e agradecendo a Deus. Então, não fique aí parado, ouça o convite de Cristo. Cristo diz para você: venha a mim. Você quer transformação verdadeira? Venha a mim. Você quer conforto? Venha a mim. Você quer consolo espiritual? Venha a mim. Mova-se, querido, dê um passo em direção a Cristo e entregue a Ele a sua vida, porque Jesus pode dar muito mais do que aquilo que você pensa. A paz de Cristo está à sua disposição, a salvação de Cristo está à sua disposição, mas é preciso que, como aquele homem, você receba, você creia e você se entregue ao Senhor, porque o texto nos diz que haverá tempos de refrigério para aquele que se entrega ao Senhor. Você precisa de refrigério, você precisa de conforto e consolo, você precisa de perdão. Entregue a sua vida a Cristo. Cristo renovou as forças daquele homem, deu a ele uma nova vida. Na única oportunidade que ele teve, ele não abriu mão. E Pedro e João mostraram aqueles homens que o circundavam, que estavam ali, e mostram-nos a nós que pela fé, aquele homem alcançou a cura, alcançou o perdão e foi transformado. Pedro nos mostra que Jesus foi rejeitado por aqueles homens por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento. Você hoje está aqui, eu duvido que exista alguém aqui que não tenha ouvido falar de Cristo. Ninguém pode alegar ignorância. Mas ainda que isso tivesse acontecido, hoje você ouve a mensagem de Cristo, hoje você ouve sobre o perdão de Cristo, hoje você ouve sobre a salvação que está em Cristo. E o convite que ele faz a você: não fique parado, mova-se em direção a Cristo e entregue a sua vida a Ele. Mova-se em direção a Cristo e entregue a sua incerteza a Ele. Mova-se em direção de Cristo e entregue a Ele aquilo que vai em seu coração. As suas preocupações, os seus anseios, as suas dúvidas, entregue a Cristo, clame a Ele. Porque Ele vai dar a você muito mais do que aquilo que você imagina e do que aquilo que você pensa. No versículo 29, no versículo 19, mais adiante, o apóstolo Pedro chamando aqueles homens ao arrependimento, ele afirma para eles: arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, e os seus pecados serão perdoados. Esse é o convite de Deus para você, é o convite de Deus para mim, é o convite de Deus para cada um de nós, que nos arrependamos, que larguemos, que abramos mão da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída, e aceitemos o perdão de Deus, aceitemos o seu amor e comecemos uma nova vida, como aquele homem, naquele dia, naquela tarde, começou. Ele recebeu a palavra, ele recebeu o evangelho, ele recebeu a boa nova, ele creu e entregou a sua vida. E partiu para uma vida de louvor e gratidão a Deus. E vejam como é interessante, o texto nos mostra que algo de maravilhoso, que algo de sublime acontece com aquela pessoa que tem um encontro com Deus, porque aquele homem, sendo pela lei mosaica considerado uma pessoa totalmente impura em razão da sua doença, aquele homem sai do completo abandono, do completo desprezo, para estar na presença dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e com eles conversar. Vejam que coisa maravilhosa. Aquele homem que ficava à porta do templo, mas nunca tinha ali entrado porque não podia, agora estava dentro do templo, apresentando louvores a Deus e junto, em companhia com os homens de Deus. Uma transformação maravilhosa, é a transformação que Cristo propõe para mim, que Cristo propõe para você e o convida a que você entregue a sua vida a Cristo, que ande sob a bênção do Senhor, que receba o seu perdão, que receba a salvação, que receba a paz do Senhor Jesus. Como Pedro e João
falaram aquele homem, em nome de Jesus, você hoje recebe a mensagem em nome de Jesus, convidando para que você entregue a Ele a sua vida, para que você se mova em direção ao Senhor Jesus, para que você dê um salto em direção ao Senhor Jesus e entregue a Ele a sua vida. Abra o seu coração e receba a bênção do Senhor. Querido, eu quero convidá-lo a você meditar sobre isso, a você avaliar a sua vida. Todos nós, sem exceção, um dia daqui partiremos. Todos nós chegaremos ao fim. E a única coisa que fará diferença, quando esse momento chegar, para cada um de nós, é se nós recebemos Cristo. Se nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque coisa triste, coisa horrenda é morrer sem o Senhor Jesus. Porque é a morte que levará a pessoa que rejeitou a Cristo para a condenação eterna. Mas para todos aqueles que receberem Cristo, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos garante, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para aquele que confia em Deus, resta um repouso para aquele que entrega a sua vida a Cristo, para aquele que nele confia e que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. E o Evangelho, querido, a mensagem do Evangelho, o convite de Cristo não é pesado para ninguém. Ele é um convite que liberta. Ele é um convite que traz paz, Ele é um convite que renova as nossas forças, Ele é um convite que nos traz a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida, porque só em Cristo a vida tem sentido. Então é o convite de Jesus para você nesta noite. Você ainda não teve uma experiência com Cristo? Faça como aquele homem, receba a palavra, receba o Evangelho, diga a Cristo, Senhor, eu confio, eu creio e quero entregar a minha vida e iniciar uma nova caminhada, porque eu creio no teu amor, eu creio no derramar da tua graça, eu creio no teu perdão, eu creio na tua salvação. Eu não sei se você já tomou esta decisão, ou se você ainda está avaliando esta situação, mas eu falo para você, reflita, e se você não se decidiu por Cristo, querido, decida-se, entregue a sua vida a Cristo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele tem bênçãos para você, Ele quer derramar paz sobre o seu coração, Ele quer estender a mão para você, Ele quer pegar e conduzir a sua vida, derramando graça, derramando perdão, enchendo a sua vida de alegria. Isso não quer dizer que você não vai ter dificuldades ou que não vai ter algum problema. Não é isso. A Bíblia não nos diz isso. Mas a Bíblia nos garante que Deus está conosco, Deus estará com você a cada dia, a cada instante, sustentando a tua vida. É isso que Deus quer para você. O Evangelho não é um monte de proibições, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o quê. Não, queridos, o Evangelho é libertador. A mesma mensagem que libertou aquele homem de uma escravidão de 40 anos, sob o peso, sob a mancha do julgamento alheio, das más intenções alheias, dos desprezos alheios, a mesma mensagem, o mesmo nome, o mesmo poder que libertou aquele homem e que deu a ele vida nova, é o mesmo nome, o nome de Cristo, que pode dar a você também um recomeço. Em Jesus, nós sempre podemos recomeçar. Não importa o passado. Vejam que o passado daquele homem foi totalmente apagado. Depois que aquele homem abriu o coração e recebeu o dom do Senhor, o dom do Espírito Santo, recebeu a Cristo, as pessoas pararam de olhar para o passado dele foi esquecido. E as pessoas se alegravam com ele, o texto registra isso.
E aquele homem passou a ter uma vida dali para frente. E esse é o convite de Deus, é o convite de Cristo para nós. Não importa o seu passado, não importa a sua situação, não importa os seus erros. O Evangelho é libertador, ele é renovador. E você começa uma vida com Cristo a partir do instante em que entrega a sua vida, o seu coração, o seu destino eterno para Ele. Então eu quero convidá-lo a que você abaixe a sua cabeça e que você medite nesta questão, que você medite na sua vida. Você já tomou esta decisão? Talvez todos aqui já tenham tomado essa decisão por Cristo, talvez todos aqui creiam em Cristo, talvez todos aqui já tenham recebido Cristo como Salvador das suas vidas e estão tranquilos quanto ao seu futuro eterno, quanto à eternidade com o Senhor. Mas, querido, se você não fez esta escolha ainda, faça agora, faça hoje, faça nesse momento. É como diz a palavra de Deus: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Abra o coração, receba a palavra, receba Cristo e recomece com Ele, porque Cristo quer abençoar a sua vida. Cristo quer derramar paz e perdão sobre a sua vida e quer fazer com que você recomece a partir de agora, a partir desse instante. Você já pensou nisso? Jesus o convida: vem a mim, entrega-me a tua vida e eu derramarei as maiores bênçãos sobre você. Você vai receber muito mais entregando sua vida a Cristo do que aquilo que você pensa ou do que aquilo que você imagina. Então o convite de Cristo é para você que ainda não teve essa experiência com o Senhor Jesus. E eu quero perguntar: será que há alguém aqui nesta noite que quer tomar esta decisão, que quer entregar a sua vida a Cristo? Se houver, eu quero pedir a você que você levante a sua mão. Basta você fazer um gesto que eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção do Senhor Jesus por você. Será que há alguém aqui nesta noite que ainda não teve uma experiência com Cristo e quer ter? Se houver, faça-o agora e diga: Senhor Jesus, eu creio no teu poder, eu creio no teu amor, eu creio no teu perdão e quero entregar a minha vida a ti nesta hora. Há alguém? Se houver alguém, levante a sua mão, nós gostaríamos de orar por você. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela encontra lugar em todos os corações. E se ela encontrou, querido, lugar no seu coração, não rejeite o convite de Cristo, aceite-o e entregue a sua vida e peça a bênção do Senhor. Há alguém? Se não houver, nós não vamos insistir, porque entendemos que cabe ao Espírito Santo convencê-lo da necessidade de entregar a sua vida. Nós vamos orar encerrando e vamos pedir a bênção de Deus. Se você ainda não tem, querido, uma experiência com Cristo, ainda assim vamos orar e pedir que Deus derrame graça sobre a sua vida e que o acompanhe e que trabalhe a sua vida, o seu coração, e que convença-o dessa necessidade, para que você tenha um encontro transformador, poderoso com o Senhor Jesus. Ainda com a cabeça abaixada, nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor para todos nós nesta noite. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer pela beleza do Evangelho, ó Deus. Queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer pelo amor de Cristo em nós derramados, pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque nós, ó Deus, tantos aqui, já abrimos o coração e convidamos a Cristo para nele fazer morada e caminhamos na certeza da tua presença, da tua salvação, ó Deus, por nós. Senhor, nós te pedimos que, se nesta noite, ó Deus, há alguém aqui que ainda não teve esse encontro transformador, libertador com Cristo, que o Senhor haja nesse coração, que o Senhor trabalhe, que o Espírito Santo, ó Deus, convença da necessidade de que a vida, ó Deus, seja entregue a Ti e tão somente a Ti. Recebe, Senhor, a nossa gratidão
pelo culto, ó Deus, que tivemos a oportunidade de prestar a Ti. E abençoa-nos, Deus, abençoa-nos durante o restante desta noite, durante esta semana. Abençoa, Deus, os Teus servos, os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Deus, abençoa as Tuas servas. Visita, ó Deus, aqueles que estão passando por algum momento de necessidade, algum momento de doença, algum momento de desemprego, algum momento, ó Deus, de sofrimento. Visita essas pessoas, derrama, ó Deus, o Teu conforto e o Teu consolo sobre os Teus filhos, e abençoa todos que estão aqui nesta noite, ó Deus, derramando sobre todos, ó Deus, indistintamente a Tua graça, o Teu perdão, o Teu amor e a Tua salvação. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe a nossa gratidão, pois é em nome de Jesus que nós Te oramos e Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Igreja, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes de encerrarmos, quero deixar alguns avisos. Primeiro, agradecer a Deus por essa noite, né? A mensagem que chegou aos nossos corações. A gente fala assim, como é bom a gente pertencer a essa família, a família de Cristo. E essa família é ativa, essa família ela é viva. E por ser ativa, por ser viva, nós temos vários compromissos na nossa agenda, né? Na próxima quarta-feira, irmãos, nosso culto às 19h30 aqui na igreja, será um culto que teremos também a assembleia, né, nesse culto, assembleia ordinária, e o pastor Vanderlei estará pregando. Então, convidamos a todos, venham, aqueles também que estão nos assistindo através da transmissão, estejam com a gente na quarta-feira às 19h30, para que estejamos juntos prestando esse culto a Deus e com a presença também do pastor Vanderlei. No sábado, dia 25, às 19 horas, nós também teríamos aqui um culto de celebração ao